Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje, né? Um sabadão, todo mundo podia estar em casa e está todo mundo aqui aprendendo, né? Parabéns para vocês. E, bom, hoje eu vou falar de copywriting para vocês, mas de uma forma não tão aprofundada, porque a gente não tem um tempo, né? E copywriting a gente precisa de prática, de estudo e de muita leitura, muito aprendizado para vocês conseguirem escrever. Eu faço isso há mais ou menos 4 anos e a cada dia eu estou aprendendo, a cada dia eu estou evoluindo um pouquinho, né? Então, hoje vocês vão ter assim posso dizer, um overview do que vocês podem colocar em prática saindo a partir daqui. Porém, vai ser algo para vocês terem noção de como funciona, tá? Então, o nosso tema de hoje é como escrever artigos que podem ser encontrados no Google e, ao mesmo tempo, gerar vendas, tá? A verdade é que não adianta ter milhões de acessos no site e não vender nada. Concordam com isso ou não? Muito bem. Meu nome é Viviane Casanova, eu sou formada em Relações Públicas, sou especialista em vendas online e também eu sou copywriter. Então, eu tenho uma agência de consultoria de marketing digital e eu presto esses serviços para os nossos clientes, né? E a minha principal função é copywriting e estratégia. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Alguém aqui já faz artigo pro blog? Por favor, levantem a mão. Legal. Artigo para blog. Outra pergunta. O artigo que vocês fazem geram acesso para o site de vocês? Sim? Esses artigos, eles geram clientes ou vendas? Sim? Ok, ó, já tem bastante gente que já está na frente. Antes, deixa eu perguntar uma outra coisa. Quantos de vocês aqui já ouviram falar de copywriting? Levantem a mão, por favor. Ah, legal, todo mundo. Quem está sabendo sobre isso a primeira vez hoje? Legal, muito bem. Então, vamos lá. O que acontece hoje com as pessoas que eu converso, com os meus clientes que me procuram? Eles fazem muitos artigos, eles aparecem na busca do Google, né? Eu coloquei aqui que eu adoro o WordPress porque ele facilita muito isso. Mas o usuário chega até o site, ele dá aquela olhadinha e sai. E não compra nada ou não entra em contato com eles, né? E aí, o que acontece? Acaba sendo um artigo perdido, um tempo desperdiçado que as pessoas acabam fazendo e não tendo nenhum tipo de retorno, né? Já aconteceu isso com alguém aqui, de fazer um artigo top e a pessoa entra, sai e não gera nada? Alguém já aconteceu isso? Certo. Às vezes você vai olhar lá no Analytics, putz, esse artigo aqui teve 1000 acessos, mas quantas pessoas que entraram em contato comigo? Nenhuma, ou às vezes uma, né? Então a conversão acaba ficando muito baixa. Então, eu quero que vocês não se preocupem, porque a partir de hoje isso pode mudar, tá? Se você colocar em prática o que eu vou falar aqui hoje, certamente vai melhorar essa conversão, tá? Porque é o que eu tenho feito e tem melhorado muito. Agora sim, tá todo mundo comprometido em colocar isso em prática? Levanta a mão e fala eu. Ótimo, legal. Vamos seguir então. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar para vocês a estrutura de um artigo no formato de copywriting. A gente fala copy ou carta de vendas, tá? Carta de vendas é quando o pessoal mandava aqueles envelopinhos de venda na casa e a pessoa preenchia a mão e mandava de volta com o cheque para poder comprar. Isso é a carta de venda e disso veio a origem da nossa carta de vendas hoje, tá? Tá, mas Viviane, o que é copywriting? Aí eu peguei aqui a definição do Wikipedia, né? Que ele fala que, traduzindo do inglês, redação, é o ato de... Na verdade, copyright é redação, né? É o ato ou ocupação de escrever textos para fins de publicidade ou outras formas de marketing, ou produto chamado cópia, né? Para a gente aqui é copy, que é o resumo de copyright. É um conteúdo escrito que visa aumentar o reconhecimento da marca e finalmente convencer uma pessoa ou grupo a tomar uma ação específica, ok? Independente de qual seja a ação. E a minha definição é que são textos criados de forma estratégica dentro de uma estrutura ideal para fazer o leitor agir.
Isso não é usado somente em texto, tá? Isso pode ser usado em um vídeo, pode ser usado num post, numa rede social, pode ser usado numa página de vendas, pode ser usado numa conversa com uma pessoa. Então, você usa copy para tudo. Lá na agência a gente até brinca, fulano jogou a copy em ciclano e conseguiu fazer tal coisa. Por quê? Porque conseguiu ter uma estratégia de conversa. Bom, e agora, fechando aqui o parêntese, a gente vai para a parte prática e eu quero mostrar para vocês como que eu faço, tá? Bom, vocês precisam aprender duas coisas. Se vocês aprenderem essas duas coisas que eu vou ensinar hoje, a segunda é a mais importante, eu vou ficar feliz de ter ajudado vocês e também vocês vão conseguir ter resultado com o que eu vou falar. A primeira coisa é como encontrar temas no Google, tá? Vocês, antes de escrever um artigo, vocês precisam encontrar respostas para as perguntas das pessoas que elas fazem no Google. Por que isso? Porque elas só vão encontrar vocês a partir da palavra-chave que elas estão procurando se vocês responderem ela. Vou explicar melhor para não ficar confuso. Aqui, vocês estão conseguindo ver aqui certinho? Então, vocês vão lá no Chrome, abrem uma janela anônima, depois vocês vão colocar... Vou voltar aqui se quiser tirar foto, tá? Abre uma janela anônima. Feito isso, vocês... Vamos simular que vocês ajudam pessoas a emagrecer, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Como emagrecer? Aí tem as opções ali, ó, que é a forma que as pessoas buscam, tá? Como emagrecer rápido, rosto com saúde, em uma semana, amamentando em 3 dias, o braço em 1 mês, na gravidez e depois dos 50 anos. Vamos dizer que a gente tem um decorador aqui. Então, as pessoas procuram no Google como decorar uma sala, como decorar a tabuada. Esse daí já não é, né? Como decorar uma sala pequena, como decorar um quarto, como decorar um bolo, que também já não é, e como decorar uma cozinha, tá? Então, assim, a gente tem todos esses itens. Eu sempre gosto de pegar palavras longas, por exemplo, como decorar uma cozinha pequena, que a gente chama de long tail, né? Palavra cauda longa. E aí, qual que vai ser o próximo passo? O primeiro ponto é você encontrar essa palavra-chave no Google, que os usuários usam, tá? Para fazer a busca. E o segundo ponto é você escrever o artigo dentro da estrutura copywriting, tá? Tem uma questão de SEO que também vocês podem usar para ajudar. Vai ter uma palestra depois que vocês podem ir lá, pegar uns detalhes e complementar essa, porque senão eu não consigo dar conta de falar tudo que eu preciso falar. Beleza. Só que, qual que é essa estrutura que eu vou passar para vocês hoje? É a EDA. Alguém conhece? Não, né? É que eu inventei essa sigla aí para ficar mais fácil, tá? Essa é a estrutura de escrita que vai levar os seus textos para o próximo nível. Alguém quer ter acesso a isso aqui? Sim? Ah, então vou continuar, senão eu já ia parar. Beleza. O que é a EDA? Headline, emoção, dor, desejo, ação, tá? Então, como que vai ficar tudo isso, como que o seu texto, como que o seu artigo vai caber dentro dessa estrutura aqui? Vamos lá. Eu escolhi um tema aqui, ó, como emagrecer depois dos 50 anos, tá? É aleatório isso daqui. Eu peguei e falei, não, vou fazer esse, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Então, como que vai ficar a headline? Eu coloquei 2 opções de headline. Como emagrecer depois dos 50 anos, que já tem a palavra-chave, mesmo que você não goste de dieta. Ou como emagrecer depois dos 50 anos sem ficar flácida. Então, a gente tem 2 possíveis headlines com a palavra-chave e que já gera um interesse para quem está procurando, ok? Qual a importância da headline? Alguém conhece o Cialdini, que escreveu Armas da Persuasão? Alguém já leu o livro? Legal. Alguém já leu o livro Persuasão, que ele escreveu depois? Só vou fazer um parênteses aqui, porque assim... o que eu ia falar dele? Ele escreveu um livro que chama Armas da Persuasão e ele ensina como as pessoas não caírem em armadilhas quando elas forem comprar alguma coisa. Ou seja, ele revelou os gatilhos mentais que os vendedores utilizam para fazer com que você compre alguma coisa ou tenha alguma ação. O que aconteceu? Esse livro vendeu mais para os publicitários, para os marqueteiros, do que para as pessoas. Então, o que os caras fizeram? Estão usando a arma dele contra o povo, né? E o povo nem sabe disso para se defender.
Só que tem um detalhe que ele fala que é assim, que sem atenção, ninguém vai ler o seu texto. Aí ele escreveu um livro que chama Persuasão, que ele explica como você chamar a atenção para fazer as pessoas lerem o que vocês escreveram no artigo. E é isso que a headline faz. Ela destaca a atenção, chama a atenção da pessoa, e quando a pessoa viu, putz, eu tenho mais de 50 anos e eu não gosto de dieta e quero emagrecer, ela vai se interessar em ler o seu artigo. Tudo bem até aqui? Certo. Aí, o segundo ponto aqui é a emoção ou a dor, que é o E do EDA. Aí eu vou contar uma história para envolver a pessoa que está do outro lado lendo para se identificar, tá? Então, é a história que geralmente vai despertar a emoção e vai cutucar, colocar o dedo na dor da pessoa lá. Esses dias, uma antiga cliente veio em consulta mensal e ela estava me contando como estava triste antes de sua primeira consulta comigo. Ela não gostava de dieta e sempre que emagrecia alguns quilinhos, a flacidez da pele ficava muito evidente e ela acabava desistindo de seguir o plano. Beleza. Entenderam até aqui? Então, o que acontece? A mulher tem mais de 50 anos, eu não vou falar para ela assim, olha, você que tem mais de 50 anos, que está aí toda flácida, se sentindo gorda, vem aqui que eu vou te ajudar. Não, você não pode falar isso. Vocês gostam quando alguém fala isso para vocês? Não, né? Não dá aquela negócio assim no coração, você fala, o que essa mulher está pensando que é para falar comigo assim? Então, beleza, a gente conta uma história. Essa história, ela pode ser verdade e pode ser uma história que você cria para gerar essa emoção na pessoa. Feito isso, a pessoa se conecta, ela vai falar, poxa vida, eu estou nessa situação, deixa eu ver o que a mulher fez aí para resolver. Aí entra o desejo. Ela me disse que tudo mudou depois que ela começou a usar a minha estratégia alimentar, que foi o grande precursor dessa sua nova fase, onde passou a ser magra sem ficar flácida. Bom, né? Isso daí. E é justamente isso que eu vou te ensinar agora. O que acontece? Geralmente as pessoas ensinam já. Tá vendo que eu coloquei ali, ó, entrar o conteúdo agora? As pessoas falam já, olha, 3 passos para você emagrecer depois dos 50 e não ficar flácido. Fala, passo 1, coma verdura. Passo 2, faça exercício. Passo 3, coma gelatina. Já está entrando no conteúdo. E a parte que você fala aqui, ó, da emoção é o que vai dar essa antecipação para a pessoa. Que você vai gerar essa conexão com ela e aí ela vai entender, poxa, deixa eu ver qual que é o próximo ponto aí. Gerou a conexão, ela vai falar, peraí, deixa eu ver como que faz. Aí você vai falar o desejo. Você vai fazer com que ela sinta desejo e ao mesmo tempo você vai dar a solução para ela. Olha, a solução é essa. Quando você passar pelo conteúdo, o que vai acontecer? Você vai lá na ação e vai escrever para ela um texto que faça com que ela haja, com que ela se movimente. Então, a ação vai ser o seguinte, isso é tudo que deu o conteúdo, isso é tudo que você precisa saber para emagrecer sem ficar flácida, mesmo que não goste de dieta. Aí vem a solução. Felizmente, você pode ter a minha ajuda para seguir seu plano. Muitas pessoas acabam investindo mais de 10 mil reais em cirurgias plásticas e esse dinheiro é perdido, porque não mudam o estilo de vida. Tudo vai voltar do jeito que era antes e pode ser até pior. Eu vou te ajudar do jeito certo e você não precisa investir 10 mil reais. Seu investimento inicial será de apenas 200 reais na primeira consulta. Preenche o formulário abaixo que eu vou entrar em contato com você. Quem aqui se interessaria em passar nesse plano alimentar aqui com a... Ninguém? Ah, então. Não fica mais convincente falando isso? Agora tem um segredo aqui que eu vou falar para vocês que é neuromarketing, tá? O nosso cérebro, ele gosta de contraste. Alguém já ouviu falar ou é 8 ou é 80? O nosso cérebro é assim. Então, ou ele está preparado para correr, ou ele está preparado para ficar. E quando a gente fala de contraste, isso serve para valores, tá? Ali, vocês podem ver, eu coloquei aqueles 10 mil reais ali, não tinha por que eu colocar, concordam? Só que quando eu levanto um valor alto, falo assim, olha, tem gente que paga 10 mil, faz cirurgia plástica e não resolve nada. Por quê? Porque ela não muda o hábito alimentar dela.
Você não precisa pagar 10 mil, você vai pagar R$200 na sua primeira consulta, vai passar comigo, eu vou fazer um plano alimentar para você e você vai mudar a sua vida. Você vai emagrecer, não vai ficar flácida e pronto. Entendem? Não parece, R$200 não parece nada. Não parece assim que, putz, R$200 eu tenho, vou tirar agora. Quem teve essa sensação aqui? Que é barato? Levanta a mão. É isso. É isso que vocês têm que fazer com o cliente de vocês, tá? No texto. É essa estrutura que vocês precisam estruturar. Só deixa eu ver o tempo, tá, gente? Senão eu vou me perder. Tá, gente? Tem mais 15 minutos. Ótimo. Então, o que eu quero dizer aqui? Os 2 pontos que vocês precisam, tá? Ponto número 1, buscar a palavra-chave no Google, escolher a que mais se aproxima do seu negócio. Não adianta pôr qualquer palavra-chave, não adianta pôr uma palavra, vocês têm que fazer o título de forma estratégica. O título do seu artigo, ele vai ser o fator mais importante. Ele que vai revelar a grande ideia do que está por trás de tudo que vocês vão passar para aquele cliente. Eu escrevo cartas de vendas. Essas cartas de vendas têm 12 páginas, 14 páginas, 20 páginas, depende muito. Você vai falar, mas Viviane, o pessoal lê? Lê. Por quê? Porque eu trabalho muito em colocar a headline para ser a principal atração. Porque a hora que a pessoa lê aquilo, ela vai se interessar em ler o resto, tá? Essa estrutura, você pode fazer ela, emoção e dor, várias vezes dentro do texto. Então, você pode contar diversas histórias que não podem ser histórias que leve a pessoa para uma emoção diferente. Então, por exemplo, neste momento, nessa história aqui, ó, como que a mulher se sente? Ela não se sente frustrada com a situação? Então, é frustração. Tem que ir de frustração até o final. E aí, quando você for dar a ação, você pode fazer com que ela sinta um pouquinho de raiva. Você realmente vai deixar isso passar? Você realmente vai fazer com que essas pessoas enganem você? Então, sempre o mesmo sentimento. Porque o que acontece, às vezes você está falando de uma coisa, aí já passa para uma outra. Não, eu estou falando de frustração aqui na emoção. Ela tem que ser até o final, tá bom? Eu queria contar uma história para vocês, para fazer um teste, tá bom? Aí eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. E aí depois vocês me falam se deu resultado ou não. E aí eu vou falar uma técnica dentro dessa história. Imaginem vocês aqui sentados, tá? Tá todo mundo aqui me olhando. Aí vem, como que é o seu nome? A Cristina vem aqui e ela traz para mim um limão e uma faca num prato. Eu estou cortando este limão, tá? Vocês estão visualizando eu cortar o limão? Aqui? É que eu estou com as 2 mãos ocupadas, né? Não dá para ver. Mas eu estou cortando o limão. E vocês estão sentindo o cheiro do limão? Aquele cheiro que entra na sua narina, assim, e aí parece que você saliva de sentir ele. Eu peguei metade desse limão e eu vou espremer na boca de vocês agora. Eu quero que vocês abram a boca e eu vou espremer esse limão. Vocês estão sentindo o limão escorrendo pela língua, descendo na garganta e a sua boca salivando? Quem está sentindo, levanta a mão. Perfeito, gente. Esse é o sentimento que o artigo de vocês, que a cópia de vocês tem que causar em quem está do outro lado. Eu não tenho limão, gente, vocês salivaram. Vocês não estão chupando limão, vocês salivaram. Então, a partir do momento que vocês fizerem com que quem está do outro lado se sinta vivendo aquilo, vocês conseguiram fazer com que a pessoa ela tenha emoção, ela sinta a emoção e ela queira estar do seu lado, ela queira avançar com você. Tudo bem até aí? Qual que é a técnica? Não tem aqui a sigla, tá? Mas se chama EDNA, que é eu, desenho, nós e ação. Então, desculpa, emoção, EDNA é nome, tá? Emoção, desejo, nós e ação. O que é isso? Quando eu falo de emoção, toda história tem que ter uma emoção. Toda história tem que fazer com que a pessoa sinta alguma coisa, seja um cheiro, seja um sabor, seja um flashback da vida dela.
o desenho, ela tem que imaginar. Quando eu comecei a falar, por mais que vocês estavam aqui me olhando, vocês estavam imaginando a situação. Não é isso? Não aconteceu isso com vocês? E quando a gente fala com nós, você tem que envolver a outra pessoa na história. Como que a gente faz isso? Contando uma história similar, uma história parecida com quem está do outro lado, ou você simula com que ela participe da história, que foi o que eu fiz com vocês, tá? E a ação é fazer com que a pessoa se movimente, com que ela não fique estática, né? Inclusive, isso daí funciona por uma regra de memorização. Se você falar 10 palavras, se eu falar 10 palavras agora, vocês não vão conseguir memorizar. Mas se eu contar uma história que envolva todas essas palavras, vocês vão conseguir lembrar essas palavras daqui uma semana, um mês, 3 meses, um ano. Então, assim, a história é muito importante para fixar a sua marca na cabeça das pessoas que estão te ouvindo, que estão lendo, que estão vendo o vídeo. Ok? Deixa eu ver aqui. A gente tem 9 minutinhos. Será que eu poderia escolher uma pessoa para eu só fazer uma headline para mostrar para eles como que funciona? Tem alguém aqui que tem um negócio que gostaria que eu ajudasse na headline? Tem algum produto, serviço? Você? Vamos lá. Me fala qual que é o seu negócio, o que você faz. Eu tenho uma empresa que entrega soluções digitais para a Igreja Católica. Só instituições da Igreja Católica, em todo o Brasil. A gente entrega site, aplicativos, tudo. Eu só falo com padre, coordenador de pastoral, tudo é o nosso público-alvo. Desafio, hein, gente? Que desafio. Deixa eu perguntar. E qual é a solução que seu aplicativo entrega? Tipo assim, se eu sou um padre, e por que eu vou comprar o seu produto? Entre várias, hoje o que está muito na alta é a devolução do dízimo online, através de boleto ou cartão de crédito. Mas é por uma exigência dos fiéis até, né? Porque a Igreja Católica é diferente da Igreja Evangélica, tem uma cultura da pessoa ir lá, devolver numa secretaria e tudo, então isso está mudando muito forte. Então isso é um apelo hoje nosso, por exemplo, a devolução, entregar isso para a comunidade, que ela possa devolver o dízimo online. Mas tem várias outras, de integração, de participação dos fiéis, de pedido de oração pelo aplicativo. Uma pergunta. Enquanto isso pode aumentar o faturamento de uma igreja? Então, isso é algo que nós estamos... Agora que a gente está começando a implementar Customer Success, tal, que até então a gente não vinha focando nisso. Nosso pessoal de marketing agora começou a apertar muito para a gente mostrar os resultados. Eu não tenho isso ao certo. Aí, mesmo que a Igreja Católica é um pouco resistente nessa doação online. Então, a gente está com alguns projetos pilotos fazendo, mas é o que está mais chamando a atenção hoje. Legal, vamos tentar. Tá, eu vou inventar um número, tá? Gente, uma coisa, quando a gente fala de vender alguma coisa, principalmente serviço, o que acontece? Quem está do outro lado, ele quer retorno, seja um retorno financeiro, seja um retorno de tempo, seja um retorno de perder peso, seja um retorno de falar melhor em público, enfim, são diversas coisas, né? E esse produto dele, eu nunca tinha escutado falar em algo parecido. Por exemplo, meu pai paga o dízimo, ele recebe, a primeira coisa que ele vai lá na secretaria da igreja, deixa o dízimo e vem embora. Só que tem gente que esquece, não tem? De pagar? Tem, porque às vezes tem gente que... Ou tem gente que vai lá com o boletim do mês passado, olha, eu não paguei isso daqui e eu quero pagar, né? Devolver, né? Devolver, né? Então, por exemplo, por mais que o padre ele não pense na questão de faturamento, que ele não é pelo dinheiro, mas ele recebe, que é uma forma também de pagar as despesas, tal, né? Então a gente não pode falar direto para ele, dobre o seu faturamento. Isso daí já está fora de questão. Aí é pecado, né? Certo, mas ele pode dobrar a arrecadação do dízimo, ele pode não ter atrasos ou inadimplências, né? Então, você pode, como dobrar a arrecadação do dízimo, evitar inadimplência
usando a internet. Não fica uma boa headline isso? Se quem é padre vai se interessar, não vai? Ou um pastor também. Você pode vender. Ó, você já estou te criando um produto para você. Hein? Você pode vender para os pastores também. O que ele vende? É facilidade, é comodidade. As pessoas antigas gostam de ir lá, pegar o dinheiro e pagar. Mas as pessoas de agora, não. O que elas querem? Comodidade. Todo mundo aqui ou tem um banco que faz tudo online, ou faz tudo online. Eu vou comprar uma roupa, eu compro online, mas eu vou ter que ir na igreja para pagar o dízimo. Na igreja eu só vou de domingo, por exemplo. E nem sempre está aberta a secretaria. Né? Só abre nos horários comerciais. Então, qual que é a lógica dele? Mostrar que ele pode dobrar o faturamento, que não é mentira, evitar inadimplência e ainda ajudar a comunidade. Ajudar mais gente, né? Porque se hoje ele ajuda 1.000 pessoas, dobrando ele vai ajudar 2.000 pessoas. Concordam com isso? Então, a gente tem duas facilidades aqui. E uma outra coisa que você pode ver é se tem busca no Google, como aumentar a arrecadação do dízimo na igreja. Concordam? Se tiver, você já pode usar isso. Como aumentar a arrecadação do dízimo na igreja sem precisar ter uma secretária física, por exemplo, ou sem precisar que as pessoas vão até a igreja para fazer o pagamento. Você tem que ir pensando nesses detalhes que vai gerar facilidade. Então, qual que seria uma headline bacana para ele? Como dobrar a arrecadação do dízimo na sua igreja, como... o que eu tinha falado mesmo do outro? Como evitar a inadimplência e ajudar mais pessoas da sua comunidade. Não fica uma headline bacana? Vocês concordam com isso? Entenderam? Então, assim, é facilidade. A headline é o que o seu produto, ou o seu serviço, ou o seu artigo vai entregar para o seu cliente ou para o seu leitor. Quando você consegue chegar nesse ponto, vocês conseguem fazer com que a pessoa acompanhe vocês até o final do artigo. Teve uma palestra hoje também que falava sobre público-alvo, sobre avatar. Alguém assistiu daqui? É importante, tá? Antes de fazer uma cópia, eu sempre faço uma pesquisa antes. Então, todas essas frases aqui que eu passei para vocês, eu já fiz. Eu já fui lá na Amazon, peguei todos os livros que tem sobre o assunto, li todos os comentários, vídeos que tem no YouTube sobre o assunto, vejo todos os comentários, e todas essas dores, essas dificuldades que as pessoas têm, eu vou anotando e vou criando pequenos ganchos, que eles viram para mim depois futuras headlines. Então, todas essas informações eu vou tomando nota e elas viram um banco de informação. Aí, quando eu vou fazer a copy, em 1 hora eu escrevo. Mas só que eu já fiz a pesquisa antes. E vocês também podem fazer isso, pegar um assunto bem específico que vocês queiram trabalhar e começar a ter informação. Quando tiver, eu vou fazer um artigo sobre isso de novo, já vai ter informação coletada lá. Tudo bem? Até aqui? Bom, gente, eu quero mostrar para vocês agora como que ficou o nosso artigo, tá bom? Depois de todo esse processo, o artigo está pronto. Lembra que eu falei que vocês poderiam usar essa mini estrutura para repetir os textos de novo? Então, vamos lá. Vocês conseguem ler? Não, eu vou tentar ler aqui para vocês, tá? Então, como que ficou a headline? Eu meio que juntei as duas, tá? Como emagrecer depois dos 50 anos sem ficar flácida, mesmo que você não goste de dieta. Quem gostaria de um negócio desse aqui? Todo mundo, né? Então, vamos lá. Esses dias, uma antiga cliente veio em sua consulta e ela os jornalistas aqui que me desculpem, viu, porque eu escrevo errado o português, tá? Esses dias, uma antiga cliente veio em sua consulta mensal e ela estava me contando como estava triste antes de suas principais consultas, da sua primeira consulta comigo. Ela não estava Desculpa, gente, está muito pequeno. Ela não gostava de dieta e sempre que emagrecia alguns quilinhos, a flacidez da pele ficava muito evidente e ela acabava desistindo de seguir o plano. Ela me disse que tudo mudou depois que ela começou a usar a minha estratégia alimentar, que foi o grande precursor dessa sua nova fase, onde passou a ser magra sem ficar flácida. E é justamente isso que vou te ensinar agora. Aí, passo 1, passo 2, passo 3. Ótimo.
Isso é tudo que você precisa saber para emagrecer sem ficar flácida, mesmo que não goste de dieta. Felizmente, você pode ter a minha ajuda para seguir seu plano. Muitas pessoas acabam investindo mais de 10 mil reais em cirurgias plásticas e esse dinheiro é perdido, porque se não mudarem o estilo de vida, tudo vai voltar do jeito que era antes e pode até ser pior. Eu vou te ajudar do jeito certo e você não precisa investir 10 mil reais. Seu investimento inicial será de apenas 200 mil na primeira consulta. Se você está decidida a mudar a sua vida, entre em contato comigo. Preencha o formulário abaixo que eu vou entrar em contato com você. Fez sentido para vocês? Total? Fez sentido? Levanta a mão. Legal. Gente, é isso. Essa é a estrutura que eu queria passar. Oi? Nossa, gente, aqui tá, eu não consegui ler direito e eu me confundi, desculpa. Então, você não vai pagar 10 mil, você vai pagar 200 reais, tá? Agora, vocês ficaram mais contentes, né? Gente, é isso. Olha, foi passado um papel aí, né, para quem quiser a apresentação. Vocês podem seguir também no Stories, eu tenho algumas coisas lá que eu vou sempre publicando, dando dicas, se vocês quiserem, pode pegar bastante informação lá. O tempo é pouco, eu queria ter colocado mais coisas, né? Mas eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada, pessoal.